Para nossa conversa de hoje, os materiais que a gente analisou nos levam para um ponto de partida que, assim, pode parecer inesperado. A gente vai voltar para 1990, lá na Tailândia. Um pouco longe, né? Sim, lá aconteceu a Conferência Mundial de Educação para Todos. E dessa conferência saiu um documento, a Declaração Mundial de Educação para Todos. E quando a gente olha os números da Unesco daquela época, a gente entende o porquê de tudo isso. O desafio era gigante. Em 1990, o planeta tinha 962 milhões de analfabetos. É um número que a gente nem consegue processar direito. Não consegue. E o mais frustrante é que o progresso era muito, muito lento. 10 anos se passam, chegamos em 2000 e esse número caiu pouquíssimo. Foi para 942 milhões. Isso ainda era 22% da população mundial. Exato. E um pedaço bem considerável disso, tipo quase 18%, estava aqui na nossa vizinhança, na América Latina. E foi daí que nasceu uma iniciativa global, a Educação para Todos, que focava nos 9 países mais populosos e, claro, com os maiores índices de analfabetismo. O Brasil, obviamente, estava nessa lista. Era uma tentativa de criar um padrão, sabe? Uma força-tarefa global. Pois é. E o curioso é ver como essa onda, essa busca por um padrão de qualidade, que começa lá na base, na alfabetização, de repente, você começa a ver o reflexo dela em áreas que parecem não ter nada a ver. Como a educação física. Exatamente. A mesma lógica de vamos organizar isso aqui, vamos definir o que é uma formação de qualidade, chega com tudo na área. E é exatamente aí que a nossa análise se aprofunda hoje. Usando os documentos e artigos que a gente estudou, vamos tentar decifrar o que molda a formação do profissional de educação física no Brasil. E não é só a grade de matérias, né? De jeito nenhum. A gente vai falar das ideias, das filosofias e até dos conflitos de identidade que definem a profissão. Certo, então vamos começar pelo esqueleto da coisa? Pela arquitetura de um curso de graduação? As diretrizes gerais estabelecem alguns princípios bem claros. Um deles é evitar cursos longos demais, sabe? Aqueles que se arrastam sem necessidade. O que faz todo sentido, né? Porque isso se conecta com outro princípio, o de incentivar uma formação geral que seja sólida. Uma base forte. Isso. A lógica é que o mundo muda muito rápido, se o profissional tem essa base conceitual forte, ele não fica refém de uma única técnica, de um único mercado, ele consegue se adaptar, aprender coisas novas. É uma formação para a carreira, não só para um emprego específico. Perfeito. E isso me lembra outro ponto que os materiais destacam. A ideia de estimular o estudo independente, a autonomia do aluno. Não é só entregar o conteúdo, mas é ensinar o aluno a buscar o conhecimento por conta própria. E tem um quarto ponto que eu achei bem moderno, que é reconhecer conhecimentos que a pessoa já traz de fora, tipo uma experiência de trabalho. Exatamente. E nessa busca por um padrão, tem um parecer do Conselho Nacional de Educação, de 2004, que revela uma mentalidade muito interessante. O que ele diz? Ele fala abertamente em uma harmonização com o sistema educacional superior europeu. Ou seja, a busca não era só por um padrão nacional, era um alinhamento internacional. Uma harmonização com o sistema europeu. Isso parece bem complexo. O que significa na prática para um aluno? Então, não é tanto em termos de burocracia, mas na filosofia de como se mede um curso. Basicamente, em vez de contar só o tempo que o aluno passa na sala de aula, o modelo europeu tenta medir o esforço total. O esforço total. Como assim? Pensa assim, eles calculam as horas de aula, mais o tempo de estudo em casa, de pesquisa, de trabalho em grupo, tudo. A ideia é que o curso não é só assistir, é trabalhar. Entendi. Muda a mentalidade de um receptor passivo para um agente ativo na própria formação. Exato. É uma mudança de perspectiva sobre o que é o trabalho de ser estudante. E como essa filosofia se traduz nos números aqui no Brasil, especificamente para a educação física? A estrutura parece bem definida. São 1.800 horas para os conteúdos de natureza científico-cultural. Que é o coração do curso, né? A base teórica e prática. Aquilo que todo profissional da área precisa dominar. Depois vem 400 horas de estágio supervisionado, com a regra de só poder começar da metade do curso em diante, o que faz sentido. Sim, para o aluno chegar com alguma bagagem, né? Isso. E por fim, 200 horas porque eles chamam de outras atividades,
que eu imagino que seja, sei lá, participar de congressos, fazer iniciação científica. Exato. É o espaço para o aluno dar uma personalizada na formação dele. E dentro do estágio tem uma regra que mostra bem aquela conexão com a realidade que a gente falou. Qual? Alunos que já são professores na educação básica, que já estão em sala de aula, podem pedir uma redução da carga horária do estágio. A redução pode chegar a 200 horas. Ah, interessante. É o sistema reconhecendo que a sala de aula real também é um baita laboratório de aprendizagem, né? Entendi a estrutura, a matemática do curso. Mas o que o material deixa muito claro é que essa organização de horas é só o esqueleto. A verdadeira briga, o que define a profissão, está nas ideias, na filosofia por trás disso tudo. Afinal, o que é educação física como ciência? Para chegar nessa resposta, a gente precisa de um conceito que às vezes assusta um pouco, mas é fundamental. Epistemologia. Ok. Que é basicamente a área da filosofia que estuda a própria ciência. Ela faz perguntas como: o que é conhecimento de verdade? Como a gente sabe que algo é científico e não só um palpite? É como se a ciência se olhasse no espelho para se entender. E um dos primeiros passos dessa ciência se olhando no espelho é separar o que é conhecimento rigoroso do que é, digamos, só uma opinião, né? Ou uma habilidade prática. Perfeitamente. Os gregos já faziam essa distinção. De um lado você tem a episteme, que é o conhecimento científico, com método, testado, validado. Certo. E do outro você tem a doxa, que é a opinião, o senso comum. E a técne, que é a técnica, o saber fazer algo muito bem, mas sem necessariamente entender a teoria por trás. O grande desafio, então, é construir e fortalecer essa episteme. É isso. E aí que entra outra palavra-chave dos materiais, paradigmas. Se a epistemologia é o estudo, os paradigmas são tipo as ferramentas que os cientistas usam, é isso? É uma ótima forma de colocar. Um paradigma é como o sistema operacional de uma ciência em uma certa época. É um conjunto de teorias, de valores, de métodos que toda a comunidade científica aceita como base. E ele define o que é relevante estudar, o que não é. Exatamente. Ele define que tipo de pergunta se pode fazer e que tipo de resposta é considerada válida. Quando um paradigma muda, é uma revolução. A ciência inteira passa a ver o mundo de outra forma. Para deixar essa ideia mais palpável, o material usa uma analogia que eu achei brilhante, comparando duas formas de enxergar a doença. O primeiro paradigma, mais positivista, vê a doença como resultado de um agente invasor. Um micróbio, um vírus. O mal é algo concreto, objetivo. Isso. E se a causa é concreta e igual para todo mundo, o tratamento tende a ser padronizado, coletivo. Você tem uma infecção, eu tenho a mesma. O tratamento para nós dois é o mesmo antibiótico. O foco é atacar o agente causador. Já no segundo paradigma, numa visão mais holística, a doença muda de figura. Ela não é um invasor, é um desequilíbrio interno, uma desarmonia do organismo. E aí o mal deixa de ser concreto, passa a ser algo abstrato, uma quebra da normalidade daquele corpo. O que muda tudo. Muda completamente a abordagem. O tratamento não pode mais ser padronizado, porque o desequilíbrio de cada pessoa é único. O foco sai da doença e vai para o doente. Não se trata a infecção, se trata a pessoa que está com a infecção. Com todas as suas particularidades. É um tratamento individualizado. Certo. Então a mudança é de foco, de um inimigo universal para uma condição particular. E como essa briga de visões de mundo acontece dentro da educação física? Acontece de forma muito, muito intensa. Os materiais mostram que a educação física, por muito tempo, foi dominada por um paradigma mais positivista, focado em biologia, fisiologia, em medir desempenho. Em recordes. Exato. Mas, em um certo momento, principalmente a partir dos anos 80 aqui no Brasil, outras visões começam a ganhar força. Visões que vêm das ciências humanas, da sociologia, que querem entender o corpo e o movimento não só como uma máquina, mas como uma expressão cultural. Essa disputa é o que o texto chama de ruptura epistemológica.
E essa ruptura nos leva direto para a metáfora central dos materiais, que eu achei fantástica. A ideia de que a educação física não é um reino unificado, mas um território disputado por diferentes tribos. É uma metáfora muito poderosa, né? Muito. Cada uma com a sua cultura, seus valores, sua própria linguagem. E captura bem a realidade da profissão. Um profissional não escolhe só uma área para trabalhar. Ele, consciente ou não, se filia a uma dessas tribos, a uma filosofia de trabalho. Vamos então mapear esse território. A primeira é a tribo da potência ou do treinamento esportivo. O nome já entrega tudo. O objetivo aqui é o máximo desempenho. A superação. A busca por recordes é o que move essa tribo. O corpo é visto como uma máquina a ser otimizada para a excelência. E é uma tribo com rigor científico enorme, que muitas vezes o público nem vê. A tecnologia, a biomecânica, tudo é levado ao extremo. O atleta olímpico é o grande herói deles. Em completo contraste, a gente tem a tribo da conservação da saúde. Aqui o objetivo não é quebrar recordes. É o oposto, né? Sim, é garantir qualidade de vida, bem-estar, longevidade. Os valores são outros: saúde, prevenção, envelhecimento ativo. Essa tribo dialoga diretamente com a saúde pública. É o profissional que vai prescrever exercício para controlar diabetes, para fortalecer a musculatura de um idoso para ele não cair. Para ajudar a lidar com a ansiedade. Exato. O herói aqui não é o atleta, mas o cidadão comum que consegue ter uma vida mais saudável e autônoma. Aí vem uma que o material aponta como muito particular: a tribo da estética ou da modelagem corporal. O objetivo é claro: a busca pela beleza por um corpo que se encaixe em certos padrões. E o curioso, como o texto aponta, é que ela vive um paradoxo. Sim, seus modelos de corpo vêm da tribo da potência, o corpo do atleta, mas o discurso, para se legitimar, vem da tribo da saúde. Faça isso porque é saudável. É a tribo que domina o universo das academias. E ela tem aliados muito poderosos fora da área, né? A indústria da moda, dos suplementos, que ajudam a vender esses padrões. É a mais visível e talvez a mais influente culturalmente hoje. A quarta tribo é a tribo da educação física escolar. E o material descreve como a mais complexa. Por que isso? Porque ela é um verdadeiro campo de batalha de todas as outras. Lembro da minha escola. Um professor queria descobrir talentos, formar mini-atletas, que é um objetivo da tribo da potência. Outro só queria que a gente jogasse queimada para gastar energia, um objetivo mais recreativo. E tinha um terceiro que tentava ensinar sobre o corpo, sobre saúde, um objetivo da tribo da saúde. São 3 filosofias diferentes tentando coexistir na mesma aula de 50 minutos. É uma missão quase impossível. Faz todo sentido. E por último tem a tribo do lazer e da recreação, que atua em hotéis, clubes, navios, no mercado do tempo livre. Exato. O discurso dela é muito alinhado com o da tribo da saúde, mas com uma ênfase maior na diversão, no prazer. E o material aponta uma tendência interessante. Com a possível diminuição das jornadas de trabalho no futuro, essa tribo tem um potencial de crescimento enorme. Entender essa divisão em tribos realmente muda a forma como a gente olha para a profissão. Explica por que um personal trainer, um técnico de vôlei e um professor de escola, todos formados na mesma faculdade, podem ter visões tão absurdamente diferentes. Eles não estão só aplicando técnicas diferentes. Eles estão, assim, servindo a deuses diferentes, a valores e objetivos que muitas vezes são até conflitantes entre si. E dentro dessa disputa toda, o material aponta que uma corrente teórica específica, vinda do mundo acadêmico, ganhou uma força desproporcional no Brasil a partir dos anos 80. Sim, a ponto de se tornar dominante em certos círculos. É a chamada cultura corporal de movimento. Isso. Ela é a grande representante daquela ruptura epistemológica que a gente falou. A proposta dela é uma virada de chave. Em vez de olhar o corpo só pela lente da biologia como uma máquina, ela propõe analisar as práticas corporais, o esporte, a dança, o jogo, como fenômenos culturais. Ok, mas uma corrente teórica acadêmica, como isso sai dos livros e congressos e vai parar de fato na quadra da escola? Porque uma coisa é a teoria, outra é a prática, né? Essa é a pergunta-chave. E a resposta, segundo os textos, é:
organização e poder. Esse grupo foi muito estratégico. Eles não ficaram só escrevendo artigos. Eles foram além. Muito além. Eles conquistaram a hegemonia política dentro da principal entidade científica da área, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o CBCE. Passaram a dominar os principais congressos, a ocupar posições de destaque em programas de pós-graduação. Então eles criaram uma base de poder acadêmico que depois se espalhou. Exatamente. E essa influência transbordou para a política pública. O material destaca que membros dessa corrente tiveram participação ativa na elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs. Que por muitos anos ditaram o que deveria ser ensinado em todas as escolas do Brasil. Ou seja, a visão de mundo dessa tribo acadêmica influenciou diretamente a educação de milhões de crianças. E a produção intelectual deles deixa essa postura de ruptura bem clara, né? Até os títulos dos livros que se tornaram referência soam como uma declaração de guerra ao modelo antigo. Coisas como Metodologia do Ensino de Educação Física, que foi um marco, mas também outros como Educação Física e Ciência, Cenas de um Casamento Infeliz. O título já entrega a tese. A ideia era mostrar que a antiga aliança da educação física só com as ciências biológicas era um casamento infeliz, que era preciso se abrir para as ciências humanas e sociais para entender de fato o movimento humano. Era uma proposta de divórcio e um novo casamento. Uau! Então o que começou com números da Unesco sobre analfabetismo nos levou para uma verdadeira guerra de filosofias dentro de uma única profissão. Exato. Fica claro que a formação de um profissional de educação física é muito mais do que aprender anatomia e regras de esporte. É um processo de se alinhar, de escolher um lado nesse campo de batalha, de ideias sobre o que é o corpo, o que é saúde e o que é movimento. Perfeito. E entender a existência dessas tribos nos dá uma chave de leitura para o mundo real, sabe? Quando vemos dois profissionais darem recomendações opostas para a mesma pessoa, muitas vezes não é porque um está certo e o outro errado tecnicamente. É porque eles partem de lugares diferentes. Exato. Eles estão respondendo a perguntas diferentes, servindo a valores diferentes. Um otimiza a performance, o outro a saúde, um terceiro a estética. A filosofia que guia o profissional muda tudo. E para encerrarmos nossa análise, fica uma provocação que o material nos inspira a fazer. Os textos descrevem essas tribos que se formaram historicamente, cada uma respondendo às demandas de seu tempo. Mas se a gente olhar para os desafios de hoje, o sedentarismo que virou epidemia, a crise de saúde mental, a relação super complexa que temos com nossos corpos na era das redes sociais, será que as tribos já existem e dão conta do recado? Ou será que o futuro da educação física depende do surgimento de uma nova tribo, com uma nova filosofia, para lidar com as complexidades do mundo em que a gente vive agora?